Meu nome é Jussara, meu pai é Alberto Coghetto, minha mãe Verônica Coghetto. Meu pai tinha um Fusca que estava sempre com problema, desde que comprou. Problema de freio, problema disso, daquilo, bobina, estava sempre encrencado. Aí quando nós ia para a cidade de Jacutinga, ele começava a enguiçar, não pegava, aí tinha que nós descer do Fuca e ajudar a empurrar. Meu pai só bestemava. Fazia o louco, berrava na cidade. Todo mundo ficava olhando. Aí, às vezes, ele saía de casa, daí estava sem freio. Ele descia os morros abaixo, sem freio. Meu Deus, nós ficava morta de medo. Ia acontecer alguma coisa de pior. Uma vez eu estava em Jacutinga com ele, esperando ele que ele foi no mercado. De repente, escutei um barulho atrás dele, estava sentada. Aí olhei para trás, saí fora, olhei, era um carregador que não tinha enxergado o Fusca e estava amassando tudo ele atrás. Aí fui chamar meu pai lá para ver o culpado que estava amassando o Fusca e daí ele tocou pagar o Fusca onde estragou atrás, o carregador. Uma vez fomos convidados numa janta em Santa Bárbara, de noite. Aí nós estávamos voltando com ele. Antes de chegar na nossa entrada, ele apagou. Ele não pegou mais. Aí meu pai, nós ficamos esperando na estrada escuro. Ele foi para casa, pegou os boi, botou na canga, desceu para baixo, uma corrente. Aí pegou e começou a puxar o Fusca com os boi até em casa. E daí não me lembro, acho que eu fiquei dentro dirigindo e ele com os boi puxando o Fusca na frente. Foi uns quantos quilômetros, né? Tive que andar a pé. Uns 4 quilômetros andando a pé para até chegar em casa. Aí deixou lá até que depois ele veio o mecânico, acho que lá em casa, daí para arrumar ele, não sei o que deu. Cada vez que se ia, tinha que se incomodava. Um dia furou o pneu, daí eu toquei ajudar ele com o macaco, eu assim, coisava com o macaco, erguia o Fusca e daí ele tirava os parafusos da roda para ajudar a fazer mais ligeiro ele trocar o pneu do Fusca. Agora aquela história que não saía a roda, mas... Uma vez voltando de Jacutinga, daí o Fusca estragou, furou o pneu, daí não conseguia mais tirar as polcas do Fusca, de tão velha que estava, enferrujada. Aí ele foi na casa de um homem e daí pediu socorro. Meu Deus, nós ficamos, acho que até de tarde, 1 hora, 2 lá, só ali lidando com o Fusca, com os parafusos. Não saía de jeito nenhum, até que o homem foi pegar um óleo para desencravante lá, não sei, daí para desferrujar os parafusos para poder tirar o pneu, porque senão nós tava furado o pneu, não tinha como ir para casa. Quando eu tinha baile, daí ele ia de Fusca lá pro Rio Padre, nós ia no jogo com o Fusca, assistir jogo, ele levava nós. A cidade que vocês iam, Santa Bárbara, Getúlio? Nós ia também para Getúlio com o Fusca, nós ia para Campinas com o Fusca, Santa Bárbara, nós ia a vários lugares com o Fusca. Menos que Erechim ele não ia. Mas esse Fusca ali, uma vez ele voltou de um baile de noite, acho que estava um pouco tomado, parou... 5 da manhã. Estourou, 5 da manhã, estourou a cerca de felpuda lá e parou dentro do potreiro. A sorte que ele bateu numa pedra e parou o Fusca. Porque senão ele ia dentro, capotava o Fusca e ele se morou abaixo. Ia se matar. Ia se matar. E daí amassou o Fusca. Uma vez o avô foi levar os irmãos dele no baile, daí caiu o Fusca na valeta. Aí a avó escutou um barulho, acho, lá pra baixo. E era ele que tinha caído com o Fusca dentro da valeta. E voltou de a pé. E daí voltou de a pé. Um dia ele voltou de volta de festa lá, de tarde, voltou de noite, ele chegou em casa chuco. Aí a avó foi ajudar a descer do Fusca, ele lá perto de casa caiu no chão, caiu quase por cima da avó, não se ajudava e a avó no fim levou um tombo também. Os dois caíram lá para ela conseguir levar ele para dentro. A história do rádio que dava soco para funcionar.
Ah, o rádio do Fusca também não pegava, engasgava, daí nós dava soco no rádio pra ver se desengasgava pra pegar. Ele já tava meio velho já. Imagina, é tempo que esse Fusca rodava. E quem foi os donos dele? O padre, depois o Antônio? Não. Esse dono do Fusca era, quando minha avó, meu pai e minha mãe compraram, era de um padre lá de Campinas. Aí já ele estava bem já usado, daí depois o meu pai comprou esse Fusca ali de um padre de Campinas. Não, ele comprou de mamãe. Ah, ele comprou de um de mamanta, era, né? E antes era do padre, o E primeiro dono. antes era do padre, depois do de mamã, E depois do avô. depois do vô. E daí, conta, deixa eu ver o quê. Era uma vez que meu pai e minha mãe foram para Jacutinga depois de meio-dia. Daí foram fazer as coisas em Jacutinga na cidade e eu fiquei em casa. Daí começou a vir tarde, já de tardezinho, de noite, eu fiz todo o serviço. Tava na cozinha e não vinham mais. Daí eles, disse, o que tem que não venham, não venham. E eu tava sozinha. E eu não gostava muito de ficar sozinha de noite. Daí, naquela instante, eu olhei para fora, assim, comecei a escutar uns barulhos de gente que gritava, bestemava lá para baixo. E daí, na janela, eu reconheci a voz do meu pai berrando com a minha mãe lá, porque o Fusca enguiçou lá para baixo, não queria pegar mais para vir para casa. Daí, no fim, eu acho que depois ele pegou, devagarzinho, apagou, daí conseguiu fazer pegar e daí chegou até em casa. Fusca Mas dava... olha, passei uma tanta da raiva com esse Fusca e medo que eu tenho trauma dia de hoje. E tu sonha com o quê de noite? E eu sonho sempre de noite que o Fusca tá sem freio, indo muro abaixo com o meu pai. É a bateria agora. Pegou fogo. Ah, um dia a bateria dele também pegou fogo, daí Fiz um buraco no banco. fiz um buraco na bateria, No banco. no banco. Daí ficou tudo furado. E quem lavava o Fusca? Quem lavava o Fusca era eu, minha irmã, sempre. E a avó também. A avó também acho que lavava. Quando sobrava tempo, Quando né? sobrava tempo. Porque não tinha tempo para. Não, E ele lavava a balda, né? na balde. Não tinha uma mangueira. É. Todo sábado nós lavava o Fusca. Tava sempre sujo, que eu vou botar até pasto dentro, Nos últimos tempos. nos últimos tempos. Agora eu tenho que dizer. Deixa eu ver. Uma vez o meu pai foi em Jacutinga na volta, depois que ele voltou choveu, daí Tempo El Niño, disse. El Niño. quando eu tinha El Niño, dava El Niño temporal, daí ele voltou para casa, na hora de subir perto de casa o Fusca começou a patinar e não ia. Aí eu botei uma coisa outra no chão, não dava certo, daí botei uns coisas secas e ajudava a empurrar o Fusca, daí ele até que daí subia, mas daí quando eu tava empurrando eu tava com um vestido amarelo lá, ele me atirou tudo barro no meu vestido amarelo, puro barro, me embarou tudo eu, sabe, os pneus, mas fiquei com uma raiva, ele subiu, mas daí fiquei tudo embarada, suja. Eu sempre mandava quando chovia pegar água num pirex, deixava pegar água da chuva destilada para pôr, sempre eu que botava água para pegar, pôr na bateria. Cada vez que tu foi ajudar. Uma vez, né, tardezinho, nós estávamos voltando para casa, aí na subida o Fusca vinha aos golpes, não conseguia subir, daí eu ia calçando, nós tudo a pé, a minha mãe, minha irmã, eu, nós ia subindo o morro a pé até chegar em casa, daí cada pouco eu tinha que calçar a roda do Fusca, porque ele se apagava, daí voltava para trás. Era tudo uns golpezinhos ali, daí chegou na subida lá na nossa estrada, naquilo eu fui para botar uma pedra, ele se apagou. Aí, gente do céu, me pegou o dedo embaixo da roda. Aí meu pai, a minha mãe estava lá, ajudava a segurar atrás um pouco, ele até que descia do Fuca, para ajudar a empurrar o Fuca para frente para eu conseguir tirar meu dedo de baixo. Olha, eu só por Deus, aquele Fusca lá me causou trauma, raiva e ódio hoje. Eu não tenho mais recordação dele, muito mais recordação dele. Porque a gente só sofreu, só passou medo. Agora conta deu que tu se lembra que eu ia. Pera. Um ano que nós estava lá na minha tia em Santa Cruz, eu e a minha irmã estava lá. E meu pai e minha mãe vieram para lá buscar nós. E na hora de ir, os rios estavam cheios, sabe? Deu enchente, daí e temporal do El Niño. Daí o meu avô mandou
Meu pai mandou a minha mãe ir a pé na frente para ver se a ponte estava lá, era lá para passar, porque não se via nem a ponte. E a minha mãe foi caminhando na frente para ver onde que estava a ponte. Daí, para poder o Fusca passar, foi um risco, porque se chegava o rio levar a ponte, ou a mãe pisar fora da ponte, ou ela ia morrer afogada, o rio ia levar embora ela. Mas meu pai fazia cada uma, sabe, fora do sério. E nos últimos tempos, no final, ele puxava porco no para-choque da Fuca, conta. E meu pai, quando matava porco, daí não tinha como puxar perto de casa, era pesado, daí ele amarrava uma corrente no para-choque do Fusca e arrastava o porco até em casa, em cima de um pneu. Em cima de um pneu. E porco sempre de 200 quilos. E porco de 200 quilos, até 300 pesava. Era aqueles cachação lá. Agora conta, deixa eu ver, eu vou pausar um pouco. Então é assim a história. Minha nona vinha sempre lá, gostava de vir lá em casa almoçar. Depois de meio-dia, aí ele pegava o Fusca e ia lá para a roça junto com a minha nona. Ela não conseguia caminhar, ele levava ela lá para a roça, nas estradinhas, daí ele mostrava a soja com o Fusca. Porque ela não podia mais ir para a roça ver a roça. Daí ela queria ir ver, daí ela ia com o Fusca nosso junto. Ela gostava de ir lá passear, ver as roças. E daí, então, para ela poder ver, era só assim, levando ela com o Fusca. Vocês iam nas discotecas também, né? Nós íamos nos bailes de Fusca, tudo. Discoteca? Nas festas, discoteca. Assim, era bem legal. Uma vez nós também em Jacutinga, nós estávamos voltando daí perto da noite, de repente passou um coelhinho branco atravessando lá. Meu pai parou o Fusca e daí fomos correr atrás do coelhinho, ver se conseguia pegar. Daí nós pegamos, ele era branquinho e tinha os olhos vermelhos, coisa mais linda. Daí levamos de Fusca o coelhinho para casa. E agora? Nós quando ia em Jacutinga, em volta de Fusca, nós ia falando assim, nós sempre ia conversando assim, né, no Fusca. As portas, agora fala das portas que não se abria. As portas também, meu Deus, não era fácil, porque às vezes tu queria sair meio depressa, urgente, precisava, tinha que botar a mão pra fora pra poder abrir, que dentro trancava. Meu Deus, quanto medo, é um trauma eu tenho hoje, do que a gente passou, do sufoco. Quando estava em casa, tinha o Fusca, meu pai mandava eu colocar gasolina na bobina para ele pegar. Aí tinha que empurrar, daí ele pegava. E daí quando eu estava em casa também, meu pai empurrava o Fusca fora do porão. Aí que ele não pegava, nós tinha que empurrar o muro abaixo ele, para fazer em ponto morto meio pegar o Fusca. E tinha que... Pai, quando ele pegava, chegava a dar tiro. Forte. Nós chegava. Quando meu pai daí fazia o Fusca pegar, ele afogava, daí dava tiro. Estávamos em Jacutinga, de repente veio o tempo e o Fusca não tinha mais o limpador de para-brisa, nós tinha que andar sem limpador. Meu Deus, e deu enchentes, tudo meio bastante água, tinha que passar com o Fusca no meio da água. Quase entrava água nos canos, afogava ele. Meu Deus. A minha mãe me contou que disse que o meu pai botou ela dentro do Fusca para ver se ela conseguia dirigir ele. O Fusca. Daí disse que meu pai dava a risada dela. Imagina, né, se a minha mãe ia conseguir. Uma vez meu pai foi numa janta lá do Tuigo. E daí ele, na hora de ir embora, foi lá, o Fusca não pegava. Daí eles foram, uns caras que não se acertavam com meu pai, foram lá e mandaram mexendo numas velas, arrancando Cabo. os cabos. Daí depois eles foram lá e disseram, deve ser isso. E que o Fusca não que pegava. o Fusca não pegava, e era eles que tinham mexido, eu já sabia o que tinha o Fusca. Ficou uma meia hora lá tentando Ficou meia hora lá arrumando, fizeram desaforo. Não, tentando ligar, ele ficou tentando ligar. Uma vez, uma mulher falou que esses tempos meu pai foi para Jacutinga e daí estacionou o Fusca perto da casa dela. Aí tinha um outro Fusca da mesma cor. Aí o meu pai, na hora de ir para casa, ele estava meio tomado. Aí ele foi pegar aí para embarcar no Fusca, entrou e não era o Fusca dele, era um Fusca outro.
Aí ele pegou e saiu fora e ficou procurando o Fusca onde estava. Era a mesma cor do meu pai. O Fusca do meu pai era de 1300 e o daquele homem era de 1500. O motor. O motor. Tinha de manhã, sempre eles pegavam e empurravam o Fusca fora do porão para deixar lá. Que quando para de tarde eles iam, empurravam ele de ponto morto para ver se ele pegava, para ir Jacutinga. Cada vez que o meu pai parava em algum lugar, olhava embaixo, tinha uma roda sempre de óleo e tinha que botar sempre. Emendar. Quando nós morávamos na Barinha, nós ia Jacutinga de Fusca com meu pai, daí a minha mãe, nós ia lá, levava queijo para vender, levava ovos, levava amendoim, nós vendia banha, levava também mais. Quando nós ia Jacutinga, era época de melancia e melão, meu pai ia nas casas de Fuca oferecer melão para as pessoas, ver se queriam comprar, e também melancia. Daí sempre tinha gente que queria comprar e comprava. A mãe ia Jacutinga, sempre levava galinha limpa para vender Jacutinga para as mulheradas. Meu filho Júnior era pequeno. 3 anos. Meu pai vinha para a cidade no domingo, lá Ponte Preta. Aí meu filho Júnior ficava esperando em cima do barranco, ali na beiradinha do pátio, esperando para quando chegava o Fusca, a avó e o vô. Aí ele era a alegria dele, ele ficava tudo contente. Quando chegava o Fusca, ele não queria mais sair de perto, ele entrava dentro, ele tava mexendo, tava, meu Deus, ficava louco. Cadê o Júnior? O Júnior tava lá perto do Fusca. Não saía de perto, queria entrar dentro, mexer, e eu tinha medo, tinha que ir lá ver, porque ele era pequeno, 3 anos. Aí eu tinha medo que ele podia mexer alguma coisa e você pegar embaixo da roda ainda matar ele, porque ele era pequeno, né? Quando chegava o vô, ele queria ir lá mexer nas marchas, entrava dentro atrás no chiqueirinho. Daí mal se via ele lá dentro, com a cabecinha, ele lá mexendo. Ele não parava de mexer, parecia um mecânico já que ia ser. Adorava. Eu ficava dentro e fora também no Fusca. Dentro e fora ele queria ficar, olhando tudo, sabe? E assim foi a história do Fusca, que eu me lembro tudo que aconteceu, passamos muito medo, o Júnior gostava do Fusca e quer ter de volta. E ele um dia quer ter de volta. Então tá, isso aí.